chegamos às 9 horas. Ver se vai estar tudo ok aqui. Então, nós já estamos ao vivo, né, nesse momento. Nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, né, na nossa atividade de hoje. Um bom dia a todos. Então, que possamos, nesse momento, acerenar a nossa mente, o nosso coração, lembrar da figura do Mestre Jesus, nosso mestre amigo, nosso modelo e guia, que possamos contar sempre com a presença, a companhia e a proteção dos espíritos trabalhadores na seara do Cristo. Que o nosso coração possa ser acerenado, que aqui possamos ser intuídos, para que possamos aprender, conhecer, absorver um pouquinho mais do que essa doutrina maravilhosa nos oferece, para que possamos a cada vez mais nos tornarmos espíritos melhores, alcançar um pouquinho mais de condições, para que possamos ser sempre, amanhã, melhores do que hoje. Ó Pai de infinito amor e bondade, que a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor possa permanecer em nossos corações e que esses irmãos nos intuam, nos protejam e nos amparem. Que assim seja, meu Pai. Muito bem, então hoje nós estamos aí na primeira experiência, né, do nosso encontro regional espírita, da sexta União Regional Espírita, né, aqui na região norte do estado, cidade sede Joinville, cidades participantes das circunvizinhas, né, temos aí pessoas aí de Jaraguá do Sul, São Francisco, Barra Velha, né? Não vamos conseguir ver todo mundo, né? Mas aí temos todas as cidades que fazem parte, então, da Sexta Uri. Também está sendo transmitido pelo canal, pelo Facebook da Federação Espírita Catarinense. Então, também está o estado inteiro, está sendo, também tendo a possibilidade de receber aí o nosso evento. Como disse, essa é a primeira nossa experiência, né? Provavelmente vamos ter acertos, vamos ter erros, né? E vamos aprendendo e vivendo nessa nova situação que nos encontramos, que aprendemos, né, que não precisamos mais, às vezes, se deslocar para ter um evento, né? Então, que possamos aí iniciar essa nova proposta, né, meio imposta para nós, né, em função das condições que nos empurraram para ver isso, né? E a gente tem observado, né, e tem participado de reuniões de todas as espécies, né? Nós temos grupo de estudos, é o que nós vamos tratar hoje, né, via os mecanismos aí da internet, reuniões até regimentais, estatutárias, né, como nós temos aí a reunião do CFE, né, Conselho Federativo Estadual, que pela primeira vez ocorreu na semana passada também através dos mecanismos virtuais, né, ocorreu também pelo Zoom. Então, hoje nós abrimos esse espaço aí para enxergar que temos outras possibilidades. E hoje estamos aqui, então, para trabalhar, né, sobre uma questão que é como trabalhar, né, no momento de pandemia com os nossos estudos da Casa Espírita, né? Então, eu gostaria que o Geto também tiver alguma coisa para falar na introdução. Ele é o nosso coordenador, né, do departamento doutrinário da URI. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vi nas inscrições que tinha gente de Lages também, então o pessoal lá da Serra também nos dando a grata satisfação de tê-los conosco. Como o Jefferson falou, estamos aí isolados fisicamente, mas talvez até oportuno, porque aqui em Joinville, num friozinho, numa chuvinha do jeito que está, nós podemos estudar aqui no aconchego dos nossos lares. Tenho certeza que o aproveitamento para aqueles que estiverem ligados mentalmente será o mesmo. Então, desejo a todos, a essa oficina e a todas as demais que continuarão durante o dia, que nós possamos seguir com o nosso encontro regional nos mesmos moldes que ele acontece quando temos a presença física. Que Deus nos abençoe e que Jesus coordene essa atividade. Bom dia a todos. Então, a primeira parte, né, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas que nós temos disponíveis hoje na internet, né? Claro, rapidamente, uma coisa, nós não vamos entrar em detalhes, não é o nosso objetivo,
mas para que nós possamos conhecer, né, que nós temos ferramentas para que estão disponíveis hoje, né? Então, eu só acabei não... Vou fazer uma correção, né? Eu acabei nem falando meu nome, né? Apesar que está ali marcado ali então, eu sou Jefferson Ostrufka. Hoje eu estou como presidente da Sexta União Regional Espírita, né? Então, a gente está coordenando essa atividade de hoje e também colaborando nessa oficina, a primeira aí do Departamento Doutrinário, né? Então, eu gostaria de passar para o André. Então, o André vai ficar responsável por nos passar aí as questões principais das ferramentas, né, que a gente tem disponível hoje. Claro, volto a dizer, de uma forma bem rápida, né, só para que a gente possa ter conhecimento. É claro, se tiver pessoas que precisem de mais detalhes depois, de como é que funciona, alguma coisa assim, a gente estará disponível, né, em outro momento para fazer isso. Nesse momento, a gente não poderia entrar a nível de detalhes, né, para que possamos dar sequência, então, à nossa atividade. André? Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o André, moro aqui em Guaramirim. E hoje, então, eu fiquei incumbido de falar um pouco sobre as ferramentas digitais que a gente tem à disposição aí, né? Tecnologias para, nesse momento de isolamento, a gente não pare, né? Os nossos estudos e consiga dar sequência nas atividades, né? Então, o meu áudio tá dando para ouvir bem, só para saber? Ok. Estão vendo minha tela também? Sim. Ok. Então, deixa eu ver se eu consigo passar. Beleza. Então, iniciando aqui, vou falar um pouco sobre algumas ferramentas, começando pelas mais simples, assim, em termos de videoconferência, e também as mais conhecidas, né, que a gente tem. O WhatsApp, por exemplo, a gente, basicamente todo mundo tem, né? Então, para quem não sabe, além do chat, a gente também tem a possibilidade de fazer chamadas em vídeo, áudio e vídeo. Porém, uma das grandes limitações é que apenas 8 pessoas podem conversar ali naquela reunião simultaneamente, né? Não existe nenhum custo, também nenhum limite de tempo, mas é uma possibilidade. Esse recurso ele é mais utilizado para pequenos grupos, né? Ou então para fazer subgrupos, né? Ou seja, às vezes as pessoas estão fazendo uma reunião maior numa outra ferramenta e aí decidem dividir em subgrupos. É uma alternativa usar o WhatsApp, então, para essas pessoas conversarem em grupos menores, né? Outra ferramenta que a gente tem também é o Messenger do Facebook. Ele também é uma ferramenta gratuita e também, assim como o WhatsApp, permite as trocas de mensagens, mas também reuniões com recursos de áudio e vídeo. Também não existe nenhuma limitação de tempo e ele também oferece alguns recursos, né, como compartilhamento de tela e algumas outras coisas que também já ajudam aí numa uma apresentação, coisa do tipo. O Messenger, então, ele está atrelado à conta do Facebook. Então, se você tem uma conta do Facebook, você vai conseguir acessar o Messenger e conversar com aquelas pessoas que você tem adicionado como amigo, né, na tua rede social. E o Messenger ele também pode ser acessado tanto pelo aplicativo, né, no celular, ou direto pelo browser ali, pelo Facebook no computador, sem precisar baixar nada extra, assim. Nós também temos essas duas ferramentas aqui que eu coloquei, elas são bastante usadas assim no âmbito de empresas, né? O primeiro deles, o Microsoft Teams, ele possui uma modalidade gratuita e outra paga, sendo que a gratuita permite a reunião de até 250 pessoas, e um recurso interessante também que ele permite é armazenamento de dados, né? Então, dentro de um grupo ali, de uma reunião, é possível armazenar até 10 gigas de informação e para cada pessoa até 2 gigas, né? Então também é uma coisa, se o grupo troca bastante material, assim, isso acaba podendo ser interessante, né? E na modalidade paga é possível fazer eventos assim como webinars, né? Palestras, por exemplo, que tem até 10 mil pessoas ali vendo aquela apresentação. E assim como os outros recursos, né? Ele permite compartilhamento de tela. Uma função bem bacana do Teams é que você consegue fazer edição colaborativa. Então, por exemplo, a pessoa consegue controlar o computador da outra pessoa. Então, aparece um mousezinho ali e você consegue, por exemplo, se ele permitir, né, controlar o PC do outro. E também esse Cisco, né, o Web Cisco, ele permite até 100 pessoas também
sem limite de tempo, e tem a versão paga, que daí também oferece algumas outras funções a mais e tal, né? Esse não é um pouco menos usado aqui do que o Teams. Temos as ferramentas do Google, né? O Google Hangouts, ele é bem famoso também. Na forma ali gratuita, permite até 250 pessoas sem limite de tempo. Ele, além de permitir compartilhamento de imagens, ele também permite ligação para telefone fixo, por exemplo. É um recurso interessante também para quando, por exemplo, algumas pessoas não têm, né, muito acesso ali a essas ferramentas de internet. Às vezes eu quero falar com uma pessoa, eu consigo utilizar essa ferramenta ligando para esse telefone. O Google Hangouts, ele está associado à conta do Google, então se a pessoa tem um Gmail, automaticamente ela consegue ter acesso já a um login aqui do Hangouts. Porém, se for acessado pelo computador, geralmente você não precisa ter uma conta associada. Por exemplo, o anfitrião lá que cria uma reunião, ele geralmente gera um link e manda para as pessoas. Ao clicar nesse link, se a pessoa estiver no computador, ele já abre o Hangouts no browser e já entra na reunião sem precisar instalar nada. Já no celular, aí você tem que instalar o aplicativo, né? Mas também é bem simples. Então, isso facilita porque as contas Google, né? Basicamente também todo mundo tem, então já é um recurso aí que ajuda. Como eu disse também, da mesma forma que o outro lá, tanto pelo celular no aplicativo, quanto pelo browser no computador, sem precisar baixar. Nós também temos o Google Meet, que agora está começando a ficar bem famoso também, popular aí com o pessoal. Ele permite até 100 pessoas conversando simultaneamente, né, de forma gratuita. E, assim, atualmente ele não tem limite de tempo, né? Por causa aí da pandemia, eles fizeram um tempo ilimitado até dia 30 de setembro, que é a promessa ali, né? Mas depois disso é para ter aí sim, um limite de 60 minutos na versão gratuita. Então, atualmente o pessoal está usando bastante porque não tem limite nenhum, né? Mas aí depois desse período, provavelmente vai mudar isso. E também aí possui a versão paga, que daí oferece outros recursos, por exemplo, tempo limitado, etc. E algumas outras funcionalidades a mais, né? Uma outra ferramenta que a gente tem, que ela é bem conhecida, assim, porém ela era mais usada no passado, assim, hoje devido à crescente concorrência que vai aparecendo, o Skype ele vem se tornando uma ferramenta que o pessoal conhece, usa bastante, mas outras ferramentas estão tomando seu lugar, vamos dizer assim, né? Na sua modalidade gratuita, permite com a reunião ali de até 50 pessoas de forma simultânea, e na versão paga, né, o Skype for Business, até 250 pessoas. Assim como os outros, permite compartilhamento e edição de documentos, de tela, e também é possível agendar chamadas, né? Então, assim como algumas outras também oferecem, é possível agendar a chamada e naquela hora específica as pessoas entram e já está tudo pronto, é só entrar ali e iniciar a reunião. Também é um recurso que facilita bastante, né, para a organização aí das reuniões. E como eu falei de uma outra ferramenta do Google, ela também é possível ligar para telefones, assim. Então você consegue colocar créditos ali nele e é possível você fazer ligação para telefones reais. E aqui eu trouxe só mais para conhecimento mesmo algumas outras ferramentas que também permitem uma interação, né? O Instagram, por exemplo, que é uma rede social bem popular hoje em dia, ele tem agora uma funcionalidade bastante interessante de fazer lives colaborativas, né? Então, basicamente, duas pessoas conseguem, tipo, a tela do celular se divide em duas, cada pessoa fica em uma, elas conseguem interagir uma com a outra e transmitir isso ao vivo. Então, para algumas determinadas aplicações, isso é bastante interessante, ainda mais agora que a gente não pode sair de casa e ver as outras pessoas presencialmente. Isso é um recurso legal de fazer um evento, por exemplo, interativo entre duas pessoas e também transmitir isso para mais pessoas assistirem, né? Nós também temos o FaceTime. FaceTime é uma ferramenta exclusiva da Apple, então basicamente só quem tem iPhone e MacBook consegue usar. Isso, de certa forma, acaba limitando um pouco o uso dessa ferramenta, né? Porque a gente sabe que a maioria assim, dos usuários hoje em dia tem Android, né? Mas, mesmo assim, é uma ferramenta bastante usada, né, para quem é usuário Apple. E funciona, é compatível ali com o celular, bem fácil de mexer, oferece uns recursos interessantes também.
uma opção parecida, só que para Android, é o Google Duo, mais uma ferramenta da Google aí, né? Só que essa é mais especializada, assim, para mobile, né? Para celular. E também, assim, como o FaceTime, permite já com os teus contatos ali, de uma forma fácil, você utilizar ele para fazer videochamadas, né? E reuniões, assim, áudio e vídeo. Também tem o Telegram. O Telegram, ele é como se fosse um equivalente ao WhatsApp. Ele não é tão popular quanto o WhatsApp, assim, hoje em dia, mas também é bastante utilizado. Então, ele permite toda aquela troca de informação via texto mesmo, né? Chat, assim. Mas também tem os recursos de áudio e vídeo, né? Então, geralmente, assim, quando acontece aqueles bloqueios do WhatsApp lá por alguns dias, né? O pessoal acaba migrando para o Telegram e usando ele, né? Então, também é uma ferramenta interessante que quem precisa aí tem os recursos, né, dele. E também outras, assim, que não são tão conhecidas assim, né? Por exemplo, esse Jitsu Meet e o GoToMeet. Então, basicamente, essa parte aí foi só para mostrar, assim, né, que existe bastante recurso para ser utilizado, né? Então, basta a gente avaliar o que cada um oferece e ver qual que é a necessidade para a gente, né? O mais interessante é que eles oferecem para recursos diferentes e cada funcionalidade deles atinge um determinado público. E por último, falando aqui da ferramenta Zoom, né, que é hoje em dia assim a mais popular aí principalmente aí depois da pandemia, e é justamente a que a gente está utilizando aqui, né? Então, ele tem a forma gratuita e paga. Na gratuita é possível reunir até 100 pessoas no chat, mas uma grande limitação, né, que ele tem, diferente dos outros, é que quando a gente está reunindo na forma gratuita mais de 3 pessoas na mesma conversa ali, tem um limite de tempo de 40 minutos, né? Isso não acontece para quando a reunião é de apenas 2 pessoas. Mas, assim, se iniciou a reunião, mais de 3 pessoas, 40 minutos ela vai cair, mas é possível gerar outra e continuar, né? Mas de forma contínua não é possível. Aí vem a versão paga, que aí permite até 500 pessoas conversando e esse limite de tempo aí já não existe, né? Então, isso é uma grande vantagem assim, que o pessoal costuma pagar para eliminar esse tempo limite. E também existe a possibilidade de se realizar webinars, né, para várias pessoas assistir como lives e tal, né? O Zoom ele funciona basicamente assim, como existe um anfitrião, que é geralmente a pessoa que cria aquela reunião, né, o host, mas também existe a possibilidade de passar esse host para outras pessoas, ou então fazer co-hosts, ou seja, ter mais de um ao mesmo tempo, e essa pessoa vai ter então outros recursos aí para controlar a reunião. Algumas funcionalidades que a gente pode citar aqui do Zoom, né? A gente vai usar isso aí mais para frente, vai ver na prática, mas transferência de arquivo, compartilhamento de tela, como eu estou fazendo aqui, controle de acesso, então, por exemplo, o host existe a modalidade de colocar uma senha, né? Então você pode colocar a senha, a pessoa digita e entra na reunião, ou então, quando a pessoa acessa através do link que é gerado a reunião, o host pode receber uma mensagem e permitir ou não que aquela pessoa entre, né? Então é possível fazer um controle ali de quais pessoas podem participar e quais não pelo host. Também controle de microfone e vídeo. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, né? Então, fazendo a apresentação, mas existem diversas outras pessoas que podem estar conversando uma com a outra para organizar alguma outra coisa. E se o microfone ficar ligado, todo mundo vai ouvir aqui um monte de gente falando ao mesmo tempo. Então, o host consegue fazer esse controle, mutando as pessoas para que a reunião fique organizada nesse sentido. Também é possível fazer a gravação da reunião, como a gente está fazendo aqui agora. Então, depois que acabar aqui a live, depois as pessoas vão poder ter acesso a esse na íntegra, né, áudio e vídeos e tudo que aconteceu aqui. Também existe a possibilidade de interação com o YouTube e Facebook para transmissão ao vivo. Nós também estamos utilizando esse recurso. O pessoal do Facebook aí está assistindo, né, devido a essa funcionalidade que o Zoom oferece. Anotações de chat também, para quem está dentro aqui da reunião, é possível. E criação de salas. Isso é uma coisa interessante. Na versão paga, é possível fazer subgrupos, assim. Então, vamos dizer que tem uma reunião maior, né, com várias pessoas, e chega um momento que é interessante separar em diversos subgrupos, para que eles, então, façam uma discussão e depois retornem ao grande grupo para discutirem, né, as conclusões. Então, isso para reuniões de estudo maiores também é um recurso bem, bem legal, que torna o processo mais dinâmico, né? Então a gente vê que realmente com essas tecnologias que a gente tem à disposição é possível realmente fazer o estudo, né? Mesmo aquele pequenininho quanto aquele maior,
é possível fazer isso aí com essas tecnologias. E para finalizar aqui, eu só trouxe uma tabela aqui comparativa, eu peguei um material aqui da FEB, CFN, né, um documento chamado Sugestões para Estudo do Espiritismo, e aqui a gente basicamente tem um comparativo entre todas essas ferramentas, né, quais recursos cada uma tem. Então, por exemplo, ali, ó, limite de usuário, a gente sabe quantas pessoas no máximo existe para cada ferramenta, né, tempo, limite, né. Então, como a gente vê aqui no momento, só o Zoom que tem esse limite de 40 minutos, né? O Meet lá, como eu disse, também tem 60 minutos, mas por enquanto até setembro aí a gente tem limitado. Então, essa tabela é interessante para uso, assim, para decisão, né? Ah, eu quero usar essa ferramenta, vou ver se ela me atende e aí inicia esse processo. Então, acho que seria isso, né? Só dando essa visão geral das ferramentas. E é isso aí, vou passar agora a palavra. Obrigado aí. Eu só queria compartilhar ali, como nós temos bastante casas representadas aí, né? E muitos, né, vão ouvir também isso depois. Quando ele falou do Google Meet, tá? Hoje tem a possibilidade da Casa Espírita, por ser uma instituição sem fins lucrativos, entrar com processo e ter todas as ferramentas do Google gratuitamente, tá? Então, a Sociedade Espírita de Joinville já conseguiu isso, né? A Federação Espírita Catarinense também está trabalhando para acertar essa documentação. É claro que a gente não tem condições de entrar nesse momento de todos esses detalhes, né? Mas é relativamente simples. Então, aqueles que tiverem interesse, né, pode depois entrar em contato, né, que a gente possa passar as instruções básicas, né, para que possam acessar, então, mais essa condição aí, né, que é usar a ferramenta do Google, né, gratuitamente. Eu vou, então, compartilhar ali uma outra tela para a gente poder continuar o nosso trabalho aqui. Bom, então, só lembrando, né, nós estamos aí, então, no nosso encontro regional, né, virtual, na oficina do DEDO, Estudo da Doutrina Espírita em Tempos de Pandemia. Então, esse é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais do Zoom, que é a ferramenta que nós elegemos como principal hoje, né, porque ela é mais simples de usar, ela é mais rápida, então ela tem uma série de vantagens, né, que a gente já viu lá no começo, e todo mundo, então, partiu para ela. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais ela, né, que é essa condição que a grande maioria está usando hoje, né, para os seus grupos de estudos e suas atividades na Casa Espírita, né, fora o grupo de estudo, entre outras, né, que a gente tem também aí que possa usar o Zoom, né. Então, o Zoom é uma plataforma muito completa, né, videoconferência, ele pode ser usado em Mac, Windows, Linux, tá? Ou tanto via navegadores, né, Chrome, Firefox, ou também aplicativo no Android ou iOS, né? Então, não importa se eu tenho um Mac ou tenho um Android, eu vou poder usar ele, seja o computador ou seja o celular. Existe serviço de videoconferência também gratuito e também planos pagos, né? Como o André já falou ali, né? Nós estamos aqui numa conta paga, né? Que nós não temos, então, o limite dos 40 minutos, né? Para criar a sua conta, né? Simplesmente entra lá no zoom.us, aí é muito simples, faz o registro lá, tá? É gratuito, né? Você tem essa opção de criar a página gratuitamente, né? Se você vai apenas participar de uma reunião, não há necessidade de criar uma conta, basta clicar no link que você recebeu da reunião. Já se for no celular, tem que baixar o aplicativozinho para poder, então, fazer essa comunicação, né? Então, se você é apenas usuário, vai precisar observar lá, baixar isso no celular. Eu só coloquei aqui uma observação, porque a gente observa muito aí que as pessoas, às vezes, têm dificuldade, né, para navegar ali, às vezes, no Zoom, em função de não ter trocado o idioma, né? Mas é muito simples, tá? Depois a gente vai disponibilizar o material, vai mandar também pelo mesmo e-mail que vocês receberam a inscrição, né? O link ali da inscrição, a gente vai mandar o material completo, né, do Zoom, para que vocês possam lá também ver e ver alguns detalhamentos desses que nós temos lá, nesse manualzinho completo, né? Então, organizações virtuais, né? Nós temos tipo de reuniões, sala virtual, sala eventual, reuniões recorrentes, né? Então, tem algumas opções lá que a gente tem como criar essas reuniões, né?
A conta gratuita do Zoom, então, permite reuniões para um com tempo ilimitado. Então, 1 para 1, tempo ilimitado. Se for mais do que 2, né, aí nós temos 40 minutos, como o André já falou. Convidando pessoas, né? Então, a gente pode convidar pessoas pelo link, né? A gente usa, a grande maioria hoje, né? Usa, assim, para efeitos de grupo de estudo, né? Da Casa Espírita, tem lá um grupo, no WhatsApp, né? Então, eles têm lá o grupinho no WhatsApp, que troca informações, etc., e manda o link por lá também, né? Então, manda o link da reunião, abre a reunião, a pessoa que é encarregada de abrir a reunião, o coordenador, o anfitrião, né, que o Zoom chama, ele abre a reunião, passa lá o link, né, copia ali o URL, ou copia o convite, né, tem as duas opções, ou manda por e-mail, né, como tem ali, pode ser por e-mail, ele automaticamente pode mandar. Claro que e-mail tem que estar no teu cadastro, todos os e-mails, né, para que você possa selecionar lá as pessoas para enviar. Mas é bem simplesinho também, fácil de trabalhar. Então, questões importantes, a nossa barrinha de menu lá, né? Então, na parte inferior, sempre, ou no celular, quando a gente clica na tela, ele sempre vai aparecer uma barrinha. Essa barrinha é do computador que está completa. No celular, às vezes, tem que correr nos 3 pontinhos ali para identificar. Então, nós temos ali principalmente o controle do som, de imagem, né, que é importante, quais os participantes que estão ali, né, gerenciar os participantes. Onde a gente clica ali, a gente pode levantar a mãozinha, fazer algumas outras observações, dependendo da configuração que a reunião foi feita. Nós temos mais opções ali, né, ou menos. O bate-papo, que é muito importante, né, para que a gente possa trocar informações ali, né, porque uma questão que é bem importante no Zoom, ou qualquer ferramenta, né, que de videoconferência, só pode ser falado uma pessoa por vez, né? Se falar 2 pessoas já não se entende mais, né? Então, o chat o bate-papo acaba sendo muito importante, né? Então, temos ali a opção de compartilhamento de tela, a opção de gravar, né, a reunião, e salas simultâneas, também criar salas simultâneas, que a gente não vai abordar agora nesse momento isso, né? Então, normalmente a gente entra na tela, vai aparecer quando está no computador, pelo menos, vai aparecer uma tela dessa forma, né? A gente tem que habilitar ali a imagem para que apareça diferente essa questão, tá? Aqui só lembrando, né, que é muito importante a configuração do vídeo, se a gente não quer ou quer que apareça a nossa imagem, né, ali naquele momento, nós podemos simplesmente clicar nesse íconezinho de imagem, né, de interromper o vídeo, ou se retornar, voltar o vídeo, né? E temos aqui embaixo o som, também esse é mais importante ainda. Muitas pessoas, às vezes, adentram a sala, e uma sala de discussão, né, uma sala de grupo de estudo, onde a pessoa vai precisar usar da palavra, e ela não habilita o som, né? Então, é importante... e essa setinha que tem do lado dos íconezinhos, né? Ali abre uma série de outros conjuntos de configurações, tanto do vídeo como do áudio, para que a gente possa habilitar ali o som e a imagem de uma forma legal que funcione e os outros possam nos ver. Gerenciamento de participante, então aí nós temos sempre a figura do anfitrião, né, que é o nome dado pelo Zoom, né, então é o anfitrião, onde ele coordena tudo, gerencia toda a reunião. Então ele tem uma série de condições lá que ele pode trabalhar, né? Então ele vai coordenar todo o processo, ele pode bloquear o acesso ao som, como nós fizemos nessa reunião agora, né? Então só os co-anfitrião podem abrir o som, os demais não podem abrir, por questão de organização desta reunião, né? Nós estamos bastante pessoas aqui na reunião. Então, para isso, são configurações que o anfitrião faz ali no momento de gerar a reunião, algumas, e depois algumas também dentro na própria reunião. Então, ele pode habilitar, desabilitar som e dos participantes, até excluir um participante, né, se for o caso, ele também tem essa autonomia. Compartilhamento de tela, é o que nós estamos fazendo aqui, né? O André já falou também em relação a isso, a gente pode compartilhar vídeo, pode compartilhar imagem, né? Como nós estamos trabalhando em uma imagem do PowerPoint, então pode ser feito também, né? Tanto no celular também pode ser compartilhado, né? Sem problema nenhum. Tá? A questão de vídeo tem que cuidar um pouquinho, porque ela tem algumas coisinhas a mais ali para sair um bom som e tal, então sempre tem que observar o manual um pouquinho mais completo que trata disso, né? Tem algumas configurações adicionais para vídeo, e nem todos os aplicativos do computador permitem o compartilhamento, tá? Hoje, muitas ferramentas que vêm instalado no Windows, ela não permite, tá?
fazer a compartilhamento de imagem, né? De vídeo, né? Desculpe, de vídeo. Então, às vezes tem que achar um aplicativo, baixar um aplicativo no teu computador que seja compatível para fazer esse compartilhamento. Então, isso tem que ser feito testado antes, né? Quando a gente vai usar esse tipo de recurso, tá? O bate-papo, a gente já falou bastante, é muito importante, né? Nesse momento, né? Que as pessoas podem ir deixando ali, né? Principalmente quando é questão de perguntas, onde vai ter uma possibilidade depois de resposta, né? Então, que a organização da atividade ali possa capturar essas questões que estão sendo colocadas ali e implementar na discussão. Gravando reuniões, então a gente tem possibilidade de gravar reuniões, então nessa aqui nós estamos, além de gravando, nós estamos também usando outro recurso, né, que é fazer a transmissão. Então nós estamos transmitindo este evento na página da Sexta União Regional Espírita, da página do Facebook da Sexta União Regional Espírita, da página do Facebook da Federação Espírita Catarinense, e nós temos aqui, se não me engano, são mais 13 ou 14 casas espíritas da nossa região que também estão transmitindo esse mesmo evento. Tá? Ok? Então, era essa nossa condição. Ou, se alguém tiver aí, dos coordenadores, tiverem mais alguma questão a ser colocada. Getro, tem mais alguma coisa aí que possa contribuir? A Elaine também está aí, ou o próprio André? Sim, eu queria passar aquelas recomendações básicas, as questões do ambiente onde a gente vai fazer a reunião, né? Não sei se a Elaine quer contribuir com isso, eu posso falar, Elaine? O que tu prefere? Pode falar, gente. Tá, então eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela. Só para a gente poder ver algumas sugestões de situações que a gente deve tomar cuidado, né? Quando a gente vai trabalhar. Vocês estão enxergando a minha tela aí, né? Sim. Quando vocês tiverem quando a gente for utilizar a ferramenta Zoom com a nossa câmera ligada, algumas recomendações que são importantes. Por exemplo, preparar o ambiente tomando cuidado com a luminosidade. Se a gente deixar o nosso rosto ou a posição da câmera de uma forma que fique muito escuro, as demais pessoas não conseguem nos enxergar. Temos alguns exemplos aqui na sala, só para quem puder dar uma olhadinha depois, perceba que alguns estão com o rosto aparecendo bem iluminado, outros não. Ruídos, né, no computador, desativar som, se for usar o celular, desativar as mensagens do WhatsApp, para que durante a reunião não continue sendo interrompida, não seja interrompida pelas mensagens do WhatsApp e outros que podem aparecer. Ruídos ambientes, pessoas que têm animais de estimação ou crianças, pelo menos durante a reunião, tentar criar um esquema dentro de casa que não haja interferência externa para que a reunião flua de maneira adequada. Imagens e elementos atrás da pessoa. Eu coloquei propositadamente essa imagem dessa biblioteca maravilhosa aí atrás de mim, que na verdade não existe, mas só para perceberem que como a questão da imagem que tem atrás chama a atenção das pessoas, né? Muitos que eu já usei essa imagem em reunião criaram verdadeiras histórias sobre como é que eu organizava os livros tão bonitinho ali na estante. E, na verdade, a estante nem existe. Então, é proposital mesmo para ver como uma imagem colocada atrás, ou às vezes até um elemento decorativo que a gente tem na nossa casa e que aparece atrás de nós durante a reunião, pode, mesmo não sendo intencional, pode chamar a atenção das pessoas mais do que o próprio assunto que está sendo discutido. Então, tomar cuidado com essa questão. Tem um copo d'água do lado, porque a gente sempre, quando está falando, às vezes dá uma engasgada aí e não tem como buscar, então já deixa um copinho d'água do lado ali em caso de necessidade. Algumas posturas, né, roupa, por exemplo, onde é que eu vou estar, porque lembrando que não só eu que estou ali, apesar de eu estar sozinho em casa, às vezes, na reunião tem N pessoas, como nesse nosso caso que está sendo transmitido pelo Facebook, nós não temos ainda noção aqui de quantas pessoas estão assistindo a nossa transmissão. Então, eu estou com roupas, às vezes, inadequadas, num local, às vezes, também inadequado, sendo visto por uma comunidade bastante grande. Então, tomar cuidado. Os mesmos cuidados que eu tomo quando eu me apresento na casa espírita, quero dizer, quando eu frequento a casa espírita, também ter esse cuidado que não é porque eu estou em casa sozinho que a minha imagem está só para mim, está para todo mundo, né? E os testes que o Jefferson falou também ali, que é importantíssimo, né? A gente testar o som, testar a imagem. Por exemplo, nesse nosso evento de hoje, nós temos uma outra sala que foi aberta especificamente para que as pessoas que vão participar da oficina, seja coordenando ou seja assistindo,
elas possam testar o seu som, testar a sua câmera, ver se está tudo ok, para quando entrar na reunião poder desempenhar, para poder permitir que a reunião aconteça de uma forma saudável, adequada e que ela atinja os objetivos. Então, vimos aí uma série de ferramentas. O André trouxe essa contribuição mostrando muita coisa do que existe, dando opção para que cada um possa escolher aquilo que melhor lhe atende nas suas necessidades. O Jefferson especificou mais o Zoom, porque é a ferramenta que nos permite um uso, inclusive quando a internet não tem uma qualidade tão boa. Lógico que ela tem umas limitações, precisa de uma certa qualidade de internet, principalmente quando eu estou fazendo a chamada com vídeo, mas ela é uma ferramenta leve no que diz respeito à transmissão e recepção de dados. Então, por conta disso, pela facilidade de uso, pela possibilidade de gratuidade também, que mesmo que a reunião se encerre em 40 minutos, é possível abrir outra sala e continuar fazendo a atividade, é a ferramenta que mais a gente está usando aqui, principalmente no nosso movimento espírita regional. E, nesse uso, nós programamos essa atividade em 3 momentos, que seriam os 2 primeiros, o que o André nos apresentou, o segundo que o Jefferson nos apresentou, e um terceiro momento que a gente vai fazer efetivamente aqui um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a ferramenta e com a contribuição de algumas pessoas nos comentários também. Não vi nenhuma mãozinha levantada, mas dando essa pausa agora, botando uma vírgula na fala, né? Não sei se alguém quer questionar alguma coisa antes da gente ir para o nosso terceiro momento, ou se está claro, uma manifestação, fiquem à vontade aí, gente. Getro, eu só queria lembrar novamente, né, que nosso objetivo não realmente trazer todos os detalhes, né, que essa ferramenta, o Zoom, nos dá, né? Mas a gente tem uma ideia clara que a gente pode continuar, sim, as nossas atividades da Casa Espírita, pelo menos o que diz a nível de estudo, né, irradiação, estudo, de uma forma normal, né, através das ferramentas que nos fornece a internet hoje, né, e o Zoom é uma delas, né. Então, detalhamento, a gente volta a frisar novamente, a gente vai enviar depois, né, um manual completo de todo o procedimento que o Zoom oferece, né, e depois, claro, tem muitos recursos, buscar lá no Google, vai achar inúmeros vídeos, inúmeros tutoriais que vão também facilitar esse aprendizado aí, tá? Então, existe a possibilidade, né, e todo mundo pode alcançar isso, né? Então, o que nós precisamos é realmente correr um pouquinho atrás dessas condições aí para viabilizar, né? Apenas isso. O recurso Como ninguém existe. levantou a mão? Pois é. Então vamos em frente. Vai lá, por tua conta. O recurso existe, está disponível de vários modelos, basta às vezes a gente perder um pouquinho o medo e conseguir se familiarizar, né? A gente já evoluiu bastante, acho que uma das vantagens dos benefícios que essa situação que a gente está atravessando nos trouxe foi a possibilidade de aprendizado de muitas pessoas que tinham verdadeiro pavor de computador, e hoje a forceps, né? Mas a gente acabou aprendendo a utilizar as ferramentas, e tem gente dando show aí que nem mexia em computador, hoje já dá show no Zoom e em outros aplicativos que são possíveis de ser utilizados. Então, nós preparamos para o nosso estudo dessa manhã um pequeno item do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou compartilhar novamente a minha tela aqui, para que a gente possa ver o texto. Na verdade, é o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos fazer uma leitura aqui do trecho, e depois vamos conversar um pouquinho a respeito dele. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu, no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei,
compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Então, nessa passagem desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a assinatura de um espírito amigo, mas que, pelas informações que nós temos, é de autoria de Joana de Ângeles, né? Foi uma dos espíritos escolhidos para participar da equipe do Espírito de Verdade, que codificou a doutrina espírita, nos traz um ensinamento que, efetivamente, está bastante oportuno no atual momento que nós estamos vivendo. Então, eu queria pedir o auxílio aqui do Giacomini para contribuir conosco com uma colaboração aí a respeito dessa temática. Pode ser, Giacomini? Só tem que ligar o som. Não ligou. Agora sim. Ok? Ok, estamos ouvindo. Bom dia a todos. O Getro está mostrando a sua biblioteca. A minha, como é muito grande, eu escondo atrás dessas portas do armário do meu escritório, que estão aí atrás. Eu gostaria de contribuir com o tema a paciência, e o assunto ele está sendo tratado nesse livro, Grandes e Pequenos Problemas, de Angel Aguaró. Está no capítulo número 5, e vai falar sobre a humildade e a paciência. Ele começa dizendo: a paciência é companheira da humildade. Sem humildade real não pode haver verdadeira paciência. Sem verdadeira paciência é impossível a humildade real. Depois, mais adiante, quem não conhece não tem motivos para ser paciente. Por isso que o mestre disse: conhecereis a verdade te libertará. Libertará do quê? Dessa falta da paciência, desta impaciência. Continuando, do conhecimento de tais leis e da impossibilidade de opor-lhes obstáculos ao funcionamento, se origina a paciência. Então, eu tenho que conhecer as leis. Se eu sei que um minuto tem 60 segundos, por que eu vou ficar impaciente, querer que acelere o tempo? Não dá, é impossível. Por isso que ele diz, do conhecimento das leis. De modo, pois, que os ignorantes não podem ser, em realidade, pacientes. No máximo, serão impotentes, e por impotência, que não por outra coisa, se submetem aos acontecimentos que lhes desagradam. Continuando, mas a condição social humilde e obscura, em que a carência do poder é um fato, são muito próprios para educar o ser na paciência. Porque preciso se faz que, embora em plena ignorância, e não obstante ser a paciência real filha do conhecimento, o indivíduo se exercita na paciência. Ele se submete primeiro à força, obrigado, pela sua falta de poder, e assim pratica a paciência. Isso, nele, não representa uma virtude, porque a sua paciência é forçada, irreal, portanto, e o que a força se faz é contra a própria vontade, não constitui mérito, não exprime a aquisição efetiva do ser. Porém, veja, gera o costume, o hábito, e depois, quando vem o conhecimento, menor é o esforço para se lhe ajustar ao proceder, ou seja, para adquirir a paciência. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Muito legal, né, Giacomini? Porque ele vai trazer para nós ali um processo de aquisição dessa virtude, né, que é a paciência. Bem legal. As colocações do Angel Aguaró nesse livro são extraordinárias.
A Denise gostaria de contribuir também conosco numa colocação. Denise, por favor. Então, bom dia a todos. Eu trouxe para contribuir do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que a maioria de vocês já conhece, sabe que é uma cartilha, né, um manual para os espíritos que vão vir para reencarnar. E no capítulo 25, intitulado Tolerância, diz algumas coisas que nos faz refletir a respeito da paciência, né? Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestação da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, é o conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Então, aqui Emmanuel vai falando da tolerância, mas como a gente sabe que a paciência faz parte dela, né? Eu achei interessante a gente fazer esse link. E um outro é que está lá no capítulo 8, na segunda parte do Céu e Inferno, uma das histórias chamada Um Sábio Ambicioso, onde uma senhora que aos 70 anos, desde alguns meses de idade, sofre com muitas dores físicas, teve uma vida de miséria, e lá no final a filha pede para que Deus... Vou ler aqui. Sua filha, espírita, cristã e médium, pedia a Deus em suas preces para abrandar as suas cruéis provas, mas o seu guia espiritual disse-lhe para que pedisse simplesmente para ela a força de suportar com paciência e com resignação, e ditou-lhe as instruções seguintes. Aí ele vai dizendo várias instruções, né? Mas eu fico aqui com uma das partes que diz: coragem, pois, se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Então, assim, o quanto que a paciência e a casada ali com a resignação vai nos trazer benefícios para suportar as nossas dores. Muito isso. Legal. Então, nós vemos aí mais 3 obras subsidiárias aí para nos auxiliar nesse entendimento da mensagem da Joana. Gente, nós chegamos no limite do nosso tempo. O objetivo desse pequeno estudo foi exatamente exemplificar o uso da ferramenta. Óbvio que cada casa espírita tem a liberdade para fazer o estudo da maneira que melhor lhe aprouver, mas é um exemplo prático de que realmente é possível a interação, é possível a união de pensamentos, é possível continuarmos estudando doutrina espírita, mesmo que afastados fisicamente, desde que haja uma boa vontade de nossa parte, um pequeno esforço para entender, para utilizar as ferramentas, e obviamente que o desejo sincero que todos nós temos de continuarmos com as nossas atividades e com o nosso pensamento, né, ainda que afastados fisicamente, ligado no sentido de crescermos como espíritos que somos. Então, acho que está no final, o Jefferson vai fazer o encerramento aí. Agradeço ao Jacomini, agradeço a Denise, agradeço aos demais colegas que também estudaram conosco, mas o tempinho eu falei que era curto, não ia ser possível a participação de todos. Muito obrigado. Então, nós agradecemos aí a presença de todos, né? Então, o objetivo nosso, pelo tempo que nós tínhamos, né, realmente dar essa ideia de que a atividade pode continuar, né? Então, a gente pode achar outros mecanismos, outras formas, né, de se adaptar para essa realidade a qual nós estamos vivendo. Então, nós demos aí um pequeno, né, orientação, pequenas informações com relação a essas ferramentas, né? E tem muita coisa, nós todos estamos aprendendo, né? A cada dia a gente vê coisas adicionais, né, que estão aparecendo aí nas próprias ferramentas já existentes ou outras ferramentas que estão aparecendo aí, né? A gente nem falou sobre outras funcionalidades aí que a própria ferramenta Zoom nos traz e possibilita, né? Que isso vai ficar aí para outras possibilidades aí que a gente possa estar conversando mais detalhado.
Então, agradeço a todos. Nós vamos continuar nossa maratona, né? Nós vamos aí até às 17 horas hoje, né? Então, às 9 horas, nós iniciamos aí essa oficina, essa conversa. Às 10 horas, daqui a pouquinho, vai iniciar, então, o DAPSE, né? O DAPSE, que é o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, vai entrar com a sua oficina, né? Então, vai estar lá o pessoal da URI, o Michel, lá do Blumenau, que já foi o vice-presidente da área também da FE, que vai estar lá na atividade, né? Então, estejam todos convidados aí, só lembrando que para cada atividade é uma sala específica, né? Então, aqueles que se inscreveram, né, receberam o link para que possa acessar a sala e participar, né, na sala. Essa nossa oficina aqui, nós não abrimos efetivamente para perguntas, né? Nós não tínhamos tempo para dinamizar isso, né? Mas as outras oficinas, a grande maioria delas, né, vai dar essa possibilidade, né, de interagir com o público ali presente, né? Então, eu gostaria aqui de solicitar aqui a Elaine. A Elaine, está me ouvindo aí? Pode fazer a prece de encerramento para nós, Elaine? Posso sim. Está conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. Então, mais uma vez, agradecemos aí a todos, né? Que possamos aí continuar nas outras salas aí para nessa maratona do dia aí, né? Tá? E quem não fez inscrição, lembra, né? Os Facebook da URI, da FEC e das Casas Espíritas estão transmitindo ao vivo, né? Vamos lá. Obrigado. Então, meus irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, neste momento, agradecendo as mãos amorosas que nos estimulam a continuar, perseverar, dia após dia, diante de momentos de trégua e também diante de momentos de provações. Pai amoroso, te agradecemos por tudo. Ao mesmo tempo em que pequeninos, rogamos a Ti, ó Pai, por toda a humanidade neste momento, para que em recebendo as Tuas sustentações amorosas, possam despertar para novos valores, compreender a si mesmo, aprender a amar, conforme Jesus nos ensinou. Que Tuas bênçãos se estabeleçam sobre todos nós neste dia, que assim seja. Que assim seja. Nós vamos estar interrompendo lá a transmissão pelos canais, né, do Facebook, mas aí eu peço aí o Getra que fica um pouco na sala aí, né, que possa dar continuidade, se alguém quiser conversar ou alguma questão aí possa estar trabalhando. Eu vou passar o anfitrião para ele, tá?